Manifestações físicas, mediunidade. 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea dos corpos pesados, da escrita medianímica, tão antigo quanto o mundo, mais vulgares hoje, dão a chave de alguns fenômenos análogos espontâneos, aos quais, na ignorância da lei que os regia, lhes atribuíram um caráter sobrenatural e miraculoso. Esses fenômenos repousam sobre as propriedades do fluido perispiritual, seja de encarnados, seja de espíritos livres. 41. É com a ajuda de seu perispírito que o espírito age sobre o seu corpo vivo. É ainda com este mesmo fluido que se manifesta, agindo sobre a matéria inerte, que produz os ruídos, os movimentos de mesas e outros objetos que levanta, tomba ou transporta. Este fenômeno nada tem de surpreendente, considerando-se que entre nós os mais poderosos motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com a ajuda de seu perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem, não tendo mais corpo tangível para agir ostensivamente. Quando quer se manifestar, serve-se do corpo do médium, do qual empresta os órgãos, que faz agir como se for o seu próprio corpo, e isso pelo eflúvio fluídico que derrama sobre ele. 42. É pelo mesmo meio que o espírito age sobre a mesa, seja para fazê-la mover-se sem significação determinada, seja para fazê-la dar golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de tipologia. A mesa não é, aqui, senão um instrumento de que ele se serve, como faz do lápis para escrever. Dá-lhe uma vitalidade momentânea pelo fluido com a qual a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que, em sua emoção, vendo-se manifestar um ser que lhe é querido, se abraçam à mesa, fazem um ato ridículo, porque é absolutamente como se abraçassem o bastão de que um amigo se serve para dar pancadas. Ocorre o mesmo com aquelas que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira, ou como se a madeira se tornasse espírito. Quando as comunicações ocorrem por este meio, é necessário supor o espírito, não a mesa, mas ao lado, tal como era quando vivo, e tal como seria visto se nesse momento pudesse se tornar visível. A mesma coisa ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se-á o espírito ao lado do médium, dirigindo a sua mão ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. 43. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força do braço, mas a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravidade, como faz o ar com os balões e os papagaios. O fluido com a qual ela está penetrada lhe dá momentaneamente uma leveza específica maior. Quando ela está pregada ao solo, está num estado análogo ao da campânula pneumática sob a qual se faz o vácuo. Aqui não temos senão comparações para mostrarmos a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. O Livro dos Médiuns, capítulo 4. Compreende-se, depois disso, que não é mais difícil a um espírito levantar uma pessoa do que levantar uma mesa, transportar um objeto de um lugar para o outro ou lançá-lo em qualquer parte. Estes fenômenos se produzem pela mesma lei. Nota. Tal é o princípio dos fenômenos dos transportes, fenômeno muito real, mas que convém não aceitar senão com uma extrema reserva, porque é um daqueles que mais se prestam à imitação e à charlatanice. A honradez irrecusável da pessoa que os obtém, seu desinteresse absoluto material e moral e o concurso de circunstâncias acessórias devem ser tomadas em séria consideração.
É necessário, sobretudo, desconfiar da excessiva facilidade com que tais efeitos são produzidos e ter por suspeitos aqueles que se renovam muito frequentemente e, por assim dizer, à vontade. Os prestidigitadores fazem coisas mais extraordinárias. O erguimento de uma pessoa é um fato não menos positivo, mas muito mais raro, talvez porque é mais difícil imitá-lo. É notório que o Sr. Home, mais de uma vez, se elevou até o teto, fazendo a volta da sala. Disse que São Cupertino tinha a mesma faculdade e que não é mais miraculoso para um do que para o outro. Fim de nota. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito quem corre, porque ele pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar, mas lhe dá impulso por uma corrente fluídica com a ajuda do qual a faz mover à sua vontade. Quando os golpes se fazem ouvir nas mesas ou em outra parte, o espírito não bate nem com sua mão, nem com objeto qualquer. Ele dirige sob o ponto onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído como se podem modificar os sons produzidos pelo ar. 2. Nota. Exemplos de manifestações materiais e de perturbações pelos espíritos. Revista Espírita Jovem dos Panoramas, janeiro de 1858, página 13. Senhorita Clairon, fevereiro 1858, página 44. Espírito Batedor de Bergzabern, relato completo, maio, junho e julho de 1858, páginas 125, 153, 184. De Belsdorf, agosto 1858, página 219. Padeiro de Dieppe, março 1860, página 76. Comerciante de São Petersburgo, abril de 1860, página 115. Rua dos Noyers, agosto de 1860, página 236. Espírito Batedor de Aube, janeiro 1861, página 23. Id, no século XVI, janeiro 1864, página 32. Poitiers, maio de 1864, página 156. E maio de 1865, página 134. Irmã Maria, junho 1864, página 185. Marseille, abril 1865, página 121. Fives, agosto 1865, página 225. Os Ratos de Equirren, fevereiro de 1866, página 55. Fim de nota. 44. Um fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha, a tratar pela palavra ou pela escrita de assuntos fora do alcance de sua instrução. Não é raro ver os que escrevem corretamente sem terem aprendido a escrever, outros que fazem poesia sem nunca saberem fazer um verso em sua vida. Outros desenham, pintam, esculpem, compõem músicas, tocam um instrumento sem conhecerem o desenho, a pintura, a escultura ou a ciência musical. É muito frequente que um médium escrevente reproduza a escrita e a assinatura que os espíritos que se comunicam por ele tinham quando vivos, embora nunca os haja conhecido. Este fenômeno não é mais maravilhoso do que o de ver uma criança escrever quando se lhe conduz a mão. Pode-se assim fazê-la executar tudo o que se quer. Pode-se fazer qualquer um escrever numa língua qualquer, ditando-lhe as palavras letra a letra. Compreende-se que possa ser o mesmo na mediunidade, reportando-se a maneira pela qual os espíritos se comunicam com os médiuns, que não são para eles, em realidade, senão instrumentos passivos. Mas se o médium possui o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se as expressões lhe são familiares, enfim, se tem em seu cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele está na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho é mais fácil e mais rápido. O espírito não tem senão que transmitir o pensamento que o seu intérprete reproduz pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas frequentemente prende-se também aos conhecimentos que possui numa outra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição.
Se foi poeta ou músico, por exemplo, terá mais facilidade para assimilar o pensamento poético ou musical que se quer fazê-lo reproduzir. A língua que ignora hoje pode lhe ter sido familiar numa outra existência, daí para ele uma aptidão maior para escrever mediunicamente nessa língua. Nota. A aptidão de certas pessoas para línguas que elas sabem, por assim dizer, sem tê-las aprendido, não tem outra causa do que uma lembrança intuitiva daquilo que souberam numa outra existência. O exemplo do poeta Méry, narrado na Revista Espírita de novembro de 1864, página 328, disso é uma prova. É evidente que se o Sr. Méry fora médium em sua juventude, teria escrito em latim tão facilmente quanto em francês e ter-se-ia apregoado o prodígio. Fim de nota. Obsessões e possessões. 45. Os maus espíritos pululam ao redor da Terra em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos aos quais a humanidade está exposta neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos desta ação, como as doenças e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade auditiva e psicográfica, se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. 46. Do mesmo modo que as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que a torna presa de um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é necessário se opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é necessário fortificar a alma. Daí para o obsidiado a necessidade de trabalhar no seu próprio melhoramento, o que, o mais frequentemente, basta para desembaraçá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde, às vezes, a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é, quase sempre, o fato de uma vingança exercida por um espírito e que, o mais frequentemente, tem a sua fonte nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado com um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É deste fluido que é necessário desembaraçar-se. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à de um médium curador, no caso de doença, é necessário expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor. Isto é a ação mecânica, mas que nem sempre basta. É necessário também, e sobretudo, agir sobre o ser inteligente com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade, e esta autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto maior é esta, tanto maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é necessário levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desejos. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vista à sua educação moral. Então, pode-se ter a doce satisfação de livrar um encarnado e converter um espírito imperfeito.
A tarefa se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz o seu concurso de vontade e de prece. Assim não o é quando este, seduzido pelo espírito enganador, se ilude sobre as qualidades de seu dominador e se compraz no erro em que este último o mergulha. Porque, então, longe de secundar, ele repele toda a assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. 47. Na obsessão, o espírito age exteriormente com a ajuda de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este último se encontra, então, como numa rede e constrangido a agir contra a sua vontade. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, faz eleição de domicílio em seu corpo, sem, contudo, que este o deixe definitivamente, o que não pode ocorrer senão na morte. A possessão é, pois, sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado, tendo em vista que a união molecular de perispírito e do corpo não se opera senão no momento da concepção. Capítulo 11, número 18. O espírito, na posse momentânea do corpo, dele se serve como de seu próprio, fala por sua boca, vê pelos seus olhos, age com os seus braços como o faria quando vivo. Não é mais como na mediunidade falante, onde o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último, ele mesmo, quem fala e age, e se foi conhecido quando vivo, será reconhecido pela sua linguagem, pela sua voz, pelos seus gestos e até pela expressão de sua fisionomia. 48. A obsessão é sempre o fato de um espírito malfazejo. A possessão pode ser o fato de um bom espírito que quer falar, e, para fazer mais impressão sobre os seus ouvintes, empresta o corpo de um encarnado, que este lhe empresta voluntariamente, como empresta sua roupa. Isto se faz sem nenhuma perturbação ou mal-estar, e durante esse tempo o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação, e o mais frequentemente se coloca ao lado de seu substituto para escutá-lo. Quando o espírito possuidor é mau, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma emprestado o corpo, dele se apodera se o titular não tem força moral para lhe resistir. Falo por maldade contra este, que tortura e martiriza de todas as maneiras, até querer fazê-lo perecer, seja por estrangulamento, seja empurrando-o para o fogo ou outros lugares perigosos. Servindo-se dos membros e dos órgãos do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata aqueles que o cercam. Entrega-se a excentricidades e atos que têm todos os caracteres da loucura furiosa. Os fatos deste gênero, em diferentes graus de intensidade, são muito numerosos, e muitos dos casos de loucura não têm outra causa. Frequentemente a isso se juntam desordens patológicas, que não são senão consecutivas, e contra as quais os tratamentos médicos são impotentes, enquanto subsiste a causa primeira. O Espiritismo, fazendo conhecer esta fonte de uma parte das misérias humanas, indica o meio de remediá-las. O meio é agir sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado pela inteligência. 1. Nota. Exemplos de curas de obsessões e de possessões. Revista Espírita, dezembro de 1863, página 373. Janeiro de 1864, página 11. Junho de 1864, página 168. Janeiro de 1865, página 5. Junho de 1865, página 172. De fevereiro, 1866, página 38. Junho, 1867, página 174. Fim de nota. 49. A obsessão
e a possessão, o mais frequentemente são individuais, mas às vezes são epidêmicas. Quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, é como quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Neste caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. 2. Nota. Foi uma epidemia deste gênero que graçou há alguns anos na aldeia de Morzine, em Savoie. Ver a narração completa na Revista Espírita de dezembro de 1862, página 353, de janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863, páginas 133, 101 e 133. Fim de nota.